A deputada federal Erika Hilton precisa provar que paga por fora seus 2 assessores pelos serviços que lhe prestam de maquiagem. Não é difícil, gente. Basta mostrar os depósitos, os PIX e pronto. Resolve-se o problema. Agora, se não há pagamento, é só o bom e velho patrimonialismo brasileiro. Mais uma pessoa, mais uma política profissional usando o que é público para um benefício privado. Agora, toda a reação a respeito da história dos maquiadores da deputada diz muito sobre comunicação política e digital. E aí acho que vale aqui a gente juntar nessa conversa a entrevista que o presidente Lula concedeu ao podcast Mano a Mano. Vocês ouviram? Vale, tá? Acho que a gente nunca viu o presidente falando com tanta clareza sobre a sua visão a respeito desses aparelhinhos aqui. Por que você acha que não usa o celular? Ele pergunta para o Mano Brown e para a Semaia Oliveira, que são os entrevistadores. É só xingamento, ele diz. Lula descreve um dia, ele e a primeira-dama indo para o aeroporto, ele olhando pela janela do carro, isso de manhã, aspas do presidente, tá? As pessoas correndo, fazendo ginástica, todo mundo com o celular na mão. Eu fiquei pensando, para que uma pessoa tem que fazer ginástica com o celular na mão? Será que ela não pode prescindir meia hora, 1 hora de um celular? Fecha as aspas do presidente. Olha, eu não sei o que as pessoas estavam fazendo enquanto corriam, mas eu corro com o celular. Hoje de manhã, por exemplo, corri ouvindo o presidente Lula no podcast do Brown. Tem gente que prefere ouvir música e tá tudo bem. Já corri muito ouvindo o Walkman. E olha, o Walkman não dava um monte de estatísticas sobre a corrida naquele dia, como o celular dá. Lula diz que não quer chamar de redes sociais, prefere chamar de redes digitais. Rede digital é a internet toda. Rede digital é igualmente a rede de telefonia celular, afinal não é mais analógica, portanto é digital. Existem redes digitais, é um termo genérico para muita coisa. Claro, uma rede social é também digital. Nós usamos o termo rede social para sermos precisos, para distinguirmos de outras redes digitais. Mas diz muito sobre o presidente que ele não entenda muita diferença entre uma rede digital e uma rede social. Lula não tem celular. Ele não compreende por que uma pessoa correria com o celular, o que é meio óbvio, tá? No meio da revolução digital, o presidente do Brasil não tem uma vida digital, ou seja, tudo o que ele sabe porque lhe explicaram. Ele não tem como avaliar se estão certos ou errados. Acha na sua cabeça que no mundo da internet a direita é vilã, a esquerda é mocinha. Possivelmente acredita nisso e não tem como construir uma opinião própria. É tudo por terceiros. Ele desconhece algo que é central na maneira como vivemos hoje em dia. A esquerda se acostumou muito com esse discurso de que nas redes sociais só tem xingamento. E aí que entramos nos maquiadores da deputada Erika Hilton. Uma pessoa no X, o antigo Twitter, publicou essa informação. O site Metrópolis foi lá, checou se os 2 assessores existem. Então, foi ver se estão realmente alocados no gabinete. Foi ao perfil de ambos no Instagram. Que tipo de conteúdo existe lá? Maquiagem, 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 maquiagem. A maneira como se apresentam em público, a maneira como esperam ser reconhecidos na vida digital que todos temos, menos Lula, como maquiadores. E de vez em quando mandam recadinhos. Quem quer mandar beijos para Erika? Deusa, magnífica. Gente, está tudo certo, está tudo ótimo. A deputada não gostou da cobrança. Fez publicar uma resposta por escrito nas suas redes. Começa assim: não, meus amores, eu não contrato maquiador com verba de gabinete. Isso é simplesmente uma invenção. Fecha as aspas. Vejam só, o tom desse não, meus amores, sou eu que estou dando. É texto escrito. Talvez na cabeça da deputada o tom fosse de afeto, de espanto. Em texto escrito, o que passa na boa é pura arrogância. Na melhor das hipóteses, impaciência. Como ousam sugerir uma coisa dessas? Como ousam cobrar? Ela segue, abre aspas. O que tenho são 2 secretários parlamentares que todos os dias estão comigo e me assessoram em comissões e audiências, ajudam a fazer relatórios, preparam meus briefings, dialogam diretamente com a população e prestam um serviço incrível me acompanhando nas minhas agendas em São Paulo, em Brasília, nos interiores e até no exterior. E sim, conheci eles como maquiadores, identifiquei outros talentos e os chamei para trabalhar comigo. Quando podem, fazem minha maquiagem e eu os credito por isso. Mas se não fizessem, continuariam sendo meus secretários parlamentares. Fecha as aspas da deputada.
Esses camaradas são maquiadores profissionais. Não fazem maquiagem por crédito, fazem maquiagem por dinheiro. São pagos por isso. Se pago um salário mensal para um marceneiro para que ele organize minha agenda e pegue recado quando alguém liga, aí peço para ele, por favor, que me faça uma mesa, ele vai fazer a mesa. Meu assistente pessoal, que às vezes peço para fazer uns móveis, mas ele os faz por favor, porque gosta de mim. E sempre digo que aquela cadeira ali foi o Rubens quem fez. Eu dou crédito, me deu de presente. A quem estamos enganando, né? O Rubens vai fazer móveis quando os peço porque paga um salário, porque trabalha para mim. Não é porque eu sou simpático. Érica mandou um meus amores impacientes, disse que os maquiadores pagos por seu gabinete fazem maquiagem no tempo de folga, em troca de crédito, e aí um perfilzão grande desses da esquerda indicou o perfil do coitado que apontou essa história com toda razão, esse patrimonialismo de uma deputada federal. Sabe como é que funciona, né? Esse aqui está atacando nossa deputada, a extrema-direita malvada. Soltem os cães em cima dele, que a fúria do cancelamento se abata sobre ele, que ousou questionar uma parlamentar eleita. Quem, afinal, o sujeito acha que é para fazer perguntas? Cidadãos podem questionar a lisura da direita, mas da esquerda jamais. A gente precisa conversar, sabe, sobre o artigo 37 da Constituição Federal. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. A gente precisa conversar sobre que tipo de espaço existe para podermos falar abertamente sobre valores, sobre o que é sermos brasileiros todos. Não os vermelhos de um lado e os amarelos do outro, sobre quem somos em conjunto. A gente não está tendo essa conversa. E esse é um ato de cidadania. Aqui no Meio a gente defende a liberdade de ouvir 2, 3 lados para então fundamentar a construção de um pensamento crítico e que seja seu de fato. Mas para isso a gente sabe, é preciso construir repertório. E o Meio Premium é ideal para isso. Reportagens exclusivas, newsletters especiais aos sábados e às quartas. E claro, streaming por apenas R$15 por mês. Tudo por R$15. Assina. Te garanto que vai fazer diferença nas suas conversas. E esse é o ponto de partida. A administração pública de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esse impessoalidade aí na Constituição quer dizer o seguinte: você não pode usar recursos do Estado, e isso inclui a mão de obra dos servidores comissionados, para promoção pessoal de autoridades. Não pode nomear um servidor para desempenhar tarefas alheias ao interesse público, ou usar horas de trabalho pagos pelo erário em benefício privado. Deixa eu ser muito claro aqui. Não, deputada, não pode fazer sua maquiagem, às vezes, alguém que recebe salário para ser seu assessor parlamentar. Entendi que a senhora acha que não tem nada demais, mas tem. Sua maquiagem é pessoal. O interesse público precisa do seu cérebro, precisa da sua capacidade de expressar ideias, de negociar. E não precisa que a senhora esteja bonita. O deputado Nicolas Ferreira tem no gabinete uma pequena máquina de produção publicitária. Enquanto estiverem trabalhando para produzir conteúdos que digam respeito à atividade parlamentar, tudo ótimo. No momento em que estão promovendo politicamente o deputado Nicolas Ferreira, não pode, pela mesma razão. O problema da mensagem Meus Amores, de Érica, é que está lá dito: quando podem, fazem minha maquiagem e eu os acredito por isso. A não ser que estejam sendo pagos por fora do bolso da deputada, isso é desvio de função e viola a Constituição. Puro suco de patrimonialismo brasileiro. E vem com a típica arrogância de todo patrimonialista de direita e de esquerda. Eu, daqui de cima do Olimpo, olho aí para baixo para vocês. Não venham reclamar dessas bobagens. Não ousem me questionar. Eu tenho boas intenções e ponto. Lula não entende vida digital, então na cabeça dele, redes sociais são só xingamento. O que ele talvez não saiba é que o xingamento não vem só da direita, porque a maneira como, com muita frequência, a esquerda se defende no digital é atacando. É atacando com dentes afiados e ondas de cancelamento que às vezes destroem a vida de pessoas. A esquerda não é inocente, ela não tem nada de inocente. Agora, bolsonarista também não pode reclamar de maquiador de deputada de esquerda não, tá?
Tem poucas famílias que parasitam o Estado brasileiro há décadas, como a família Bolsonaro. Quem paga caseiro com salário público, usa apartamento funcional de garçonnier e constrói fortunas tirando um pedaço do salário dos seus assessores de gabinetes, não tem qualquer moral para olhar no olho de Erika Hilton e criticá-la por isso. Nossa armadilha do patrimonialismo em que Erika se enfiou, nela o centrão inteiro é profissional faz anos e Jair, Flávio, Eduardo, Carlos, Jair, Renan e Michele têm título de cátedra honoris causa com direito a se espreguiçarem na poltrona. Não estão sozinhos. Vai lá na rede do Nicolas Ferreira. É só de debate público que ele fala ou tem muita promoção pessoal? Pois é. Vai ser difícil encontrar deputado com moral para criticar a Erika nessa aí. E isso, sabe, uma coisa que a gente devia celebrar. Isso aí é a grande desgraça do Brasil. O problema hoje não é falta de informação, é saber o que no meio do excesso das redes realmente importa. Curadoria confiável, contexto sólido, análise com distanciamento. Isso é cada vez mais raro e é justamente a isso que o Meio Premium se propõe. É uma assinatura feita para quem influencia, para quem quer compreender o mundo e transformar sua visão com autonomia. Toda semana, nossos assinantes recebem reportagens e análises exclusivas que mergulham nos temas difíceis, mas olha, entregam com clareza. Na edição de sábado você encontra com profundidade o que faltou tempo de ler durante a semana. Política, cultura, comportamento, vida digital. Às quartas tem o Meio Político, em que especialistas analisam os tabuleiros do poder, as ideias em disputa e os diversos contextos políticos que atravessam a nossa sociedade. E temos também o streaming com séries e documentários selecionados seguindo o mesmo critério editorial: inteligência, atualidade e perspectiva. Tudo isso para que você pense melhor, decida melhor. Se é assim que você quer se informar, então olha, o Meio Premium é para você.